céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o género de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque também assim perseguiram os profetas que vos precederam. São Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, dos 4 evangelhos. Pureza. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para que reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou, invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificardes assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda a parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. É um texto do livro Religião dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. É o próximo poema, é o Sermão da Montanha. Aquele que há bocado ouvimos é dela, é um poema que esta poetisa mais ou menos escondida fez, e então já está encomendado o Sermão da Montanha para a próxima poesia. Mas é verdade que o maior elogio que esta passagem do Evangelho recebeu sempre foi de um não cristão, foi de um não católico, foi de Gandhi. Gandhi, que era inicialmente um advogado na África do Sul, que buscava a justiça, certamente que também não a encontrou, na justiça dos homens, considerava que este era o mais belo poema que a humanidade recebeu.
Os religiosos que fomos ao longo dos séculos nunca definimos este sermão da montanha, o sermão do monte, como ele o definiu. Ele, hindu pelo coração, hindu pela cultura, hindu pela vida, mas considerava que este era, de facto, o mais belo poema que a humanidade recebera. Todavia, quando nós nos debruçamos sobre este poema, não é fácil compreender o que está lá escrito. Bem-aventurados os aflitos. Como? Mas como? Mas alguém que está em aflição, que está em desespero, se sente bem-aventurado? Qual é a percentagem de seres humanos que consideram, nas suas aflições, no seu desespero, na sua solidão, que são bem-aventurados? Quantos? Porque é que os cristãos não sentem isso? Bem-aventurados são os que não têm aflições. Bem-aventurados não são os pobres de espírito. Bem-aventurados não são os que choram. Os que choram, os pobres de espírito, ou melhor, os pobres em espírito, são desgraçados. Toda a gente bate em cima. Toda a gente critica, toda a gente perturba. Porque o pensamento perturba. A inveja, o egoísmo, o ciúme, o orgulho, a vaidade, perturbam. Então, como é possível considerar que são bem-aventurados os que choram? Porquê? Porque são bem-aventurados. Porque é que ao longo destes séculos todos, nunca aqueles que dirigiram as religiões e que ainda dirigem, não explicaram isto. A quem sofre, a quem está aflito, a quem não dorme, a quem não sossega, a quem só tem violência oral, violência verbal, violência física. Por que não? Porque não explicam. Afinal, Jesus disse, pelos vistos, na prática desses religiosos, mentiu. Jesus disse que enviaria o Consolador. Como? Mas como é que enviou? Como é que a gente pode sentir-se consolado por nascer pobre, por nascer miserável, por nascer estropiado, por nascer ou por vir a estar em situações absolutamente incríveis, de acidentes, de doenças, que nunca quem espera? Como? Como explicar este poema do Sermão da Montanha? É evidente que nós não temos nada que acusar. Aquela malandragem do século XII, do século XI, quando apareceram uns grupos no seio da igreja, da religião, que se autodenominaram les assassins. Essa palavra foi depois, enfim, mais ou menos adotada como uma forma geral e deu, no nosso tempo de hoje, os assassinos. Havia um grupo dentro da própria igreja que era conhecido como os assassinos. Há um livro ditado pelos espíritos que fala realmente naqueles mosteiros, naqueles conventos, naquelas mansões antigas, onde eram obrigados a entrar os cidadãos caídos em desgraça, nos duelos, enfim, quer dizer, naquelas confusões sociais, eu quero, o outro também quer, lutam os dois, o que vence fica com a riqueza do outro e o desgraçado que perde tem que ir para um convento. E é nesses conventos que depois se vem a formar esses grupos que, pela calada da noite, encapuçados, saíam a vingar-se daqueles que os tinham derrotado, daqueles que os tinham destruído. Então eram os assassinos. Era um grupo mesmo no seio da igreja. Quem é a igreja? A igreja é o povo de Deus, no seio do povo de Deus. Então essa malandragem também éramos nós. Ou também fomos nós. Eu não. Mas quantas pessoas a gente vê que só não acertam o passo ou outros se não puderem. Se não puderem, se puder, eu vingo-me. Quer dizer, há muita gente que se tiver alguma hipótese de não ir preso, de não ser condenado, mata. A gente pensa assim, meu Deus, como é possível?
Como é que é possível que haja pessoas que assim pensam, que retalham, que destroem, que degolam, que decepam, que fazem estas estupidezes que a gente vê nos noticiários? Porque, quando não há notícias de dado mortos, estropiados, etc., até serve para dizer que um cão também morreu queimado. Como nós vimos aí, não há muito tempo, uma notícia principal do jornal. Um incêndio, morreu um cão e um inquilino foi levado para o hospital ferido. Não é? Foi um inquilino que foi levado para o hospital e também, coitado, o cão que ele era, morreu. Não, o cão morreu queimado. E depois também, vai lá, no meio dessa confusão, foi um inquilino. Porque isto denota quais são as nossas preocupações. Ai, os animaizinhos, coitados. Pois claro, temos de ter cuidado com os animais. Quem nos quer ter, nos trata mal. Não os tem. É tudo uma questão de cultura e é uma questão de condução nossa, da nossa vida e da vida dos outros. Como é que eu, sendo aflito, sou bem-aventurado? Como é que Jesus diria uma coisa dessas? Então, uns nascem aflitos, desesperados, desnorteados, miseráveis, estropiados, e outros nascem barriga cheia, não trabalham, estão nas cadeiras de balanço, todas coisas, com aquelas coisas ventoinhas antigas, né? Aquelas palmas a abanar, o calor, tal. Mas por que é que são? Então os outros, os desgraçados, os que sofrem, são bem-aventurados. E esses nababos? E esses escravizadores, os esclavagistas? E essa gente que trata os outros abaixo de cão? Olha bem o que eu estou a dizer. Em uma ocasião, numa pastelaria de Lisboa, eu era jovem, e vi uma cena que me marcou toda a vida, já lá vão 50 anos. Na pastelaria, na esplanada, uma senhora com um cãozinho sentado na cadeira, a dar com uma colherinha um pastel de nata ao cãozinho. E ao lado, num carrinho de bebê, a criança chorava, gritava, mas pastelinho de nata com a colherinha à boquinha do animal. Olha, mas o animal também tem direito a um pastel de nata. Também tem. Mas como é que é? Como é que é? Quais são as preocupações que nós temos em aprender o que é que Jesus ensinou? Porquê é que os aflitos são bem-aventurados? Porquê é que aqueles que passam a vida a chorar são os bem-aventurados? Porquê é que aqueles que não têm nada, que são na miséria, são os bem-aventurados? Porquê? Jesus devia estar mais ou menos descontrolado da cabeça, mais ou menos coisa, porque fazer uma coisa dessas, que é evidente, a gente está a ver mesmo que é evidente que não é nada disso. Porque bem-aventurados são aqueles que vivem à grande e à francesa, ou à japonesa, sei lá como for, e não os miseráveis. Mas eles falam disso. E ele nunca mentiria. Eu digo frequentemente, nessa questão de análise filosófica, científica, sei lá o que for, o que Jesus disse é verdade indiscutível. Jesus não é Deus. Para que as religiões consideram que Jesus é Deus, muito mais indiscutível. E nós não consideramos Jesus Deus. Jesus é o nosso guia e modelo, é o nosso governador, é o responsável para a terra, é o médium de Deus, é o Cristo. Para nós espíritas. Mas ele atingiu a perfeição. Não podia vir enganar, dizer, bem-aventurados os aflitos. Senhor, para lá. Há qualquer coisa aí errada na tua cabeça. Então, os aflitos é que são bem-aventurados? São. Na época, fazia sentido isso. Na época fazia sentido. E porquê é que fazia sentido? Porque, paralelamente a este ensinamento, Jesus falava da reencarnação. Jesus falava do voltar a nascer de novo. Jesus falava do pagamento dos erros até o último centil. Jesus falava no reino de amor, de felicidade que ele ia preparar. Jesus falava das verdades. E dentro desse conceito, dentro desse contexto, fazia sentido. Como fizeres, acharás. Ninguém entra no reino dos céus sem pagar até o último centil. Logo, é justo, é sábio e é bom ser-nos permitido pagar as nossas dívidas. O que já não é condenar-nos eternamente ao fogo do inferno, porque nós nos equivocamos uma vez, pensamos mal de alguém, dissemos mal de alguém, andamos 50 metros, caiu uma árvore em cima e a gente morreu. Inferno. Ao nosso lado e outro pior até do que nós, não lhe caiu a árvore em cima, foi a correr aos pés do sacerdote e disse, não vá o diabo de celas, desculpem o termo,
deixa-me lá descarregar aqui o meu pecado, porque senão vou para o inferno. E descarregou o pecado. Agora, o pastor, o sacerdote, será quem for, que se desgoverne, porque eu já estou livre. Mas Jesus disse, não. O pagar até o último centavo é uma concessão de uma oportunidade e, portanto, se nós estamos a pagar, nós estamos na bem-aventurança. Nós seremos bem-aventurados. Nós viremos a ser realmente recebidos no reino de Jesus, porque nós pagamos. Nós não dissemos, eu estou muito arrependido e tal, a fazer figas atrás das costas, no dia seguinte voltamos a repetir a mesma história. Mas que raio de arrependimento é esse? A gente arrepende-se, juro firmemente, emendar, nunca mais tornar a ofender, espero perdão de desculpas. Amém. E no dia seguinte fazemos a mesma coisa. Como é que isto funciona? Como é que isto funciona? Então, à época, Jesus, quando falava porque tínhamos que voltar, tínhamos que nascer outra vez, tínhamos que vir ao local do crime e pagar o crime. Porque esta história de nós sermos caluniados, não é? Vermos a família a definhar, envergonhada, publicamente maltratada, por uma calúnia, porque é calúnia, não é? Porque é calúnia. Quando as coisas são verdadeiras, não vale a pena estar a falar nas coisas que são verdadeiras. Mas quando uma calúnia destrói uma família, como é que haverá algum terço, algum rosário, 50 terços que vão evitar o sofrimento daquela família que a gente destruiu? E Jesus foi muito claro. Como fizeres, acharás. Tanta vez a gente recebe a calúnia e diz, mas eu nunca mereci esta calúnia, eu não mereci este sofrimento, eu não merecia que se fizesse isto. Mas a ciência é muito clara hoje. Eu não estou a falar da ciência no tempo de Jesus, porque a causa e efeito está bem patente em Jesus. A ciência só descobriu, enfim, há um século, coisa assim, que não há nada, nenhum que resulte sem ser uma causa. Não há acaso. Quando era miúdo, contava-se que a certa feita, lá num dia qualquer, mais ou menos, outono, que os cidadãos em Portugal acordaram espavoridos. Era o fim do mundo. O fim do mundo. Porquê? Porque eles olharam no norte. E ao olharem o norte, viram o céu arder. Viram o céu arder, ficaram espavoridos agora. Vai acabar o mundo. O povo dizia que a 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Aí está, vem aí o fim do mundo. Bom, afinal, passado meia dúzia de horas, o céu apagou-se. Não havia aviões para apagar agora os fogos, como agora a gente vê e tal. E apagou-se. Era tão simples como o quê? Era um fenómeno físico que acontece chamado aurora boreal. Também há aurora boreal no sul. Isto é, quando de determinados dias o sol bate sobre o gelo, bate sobre as camadas geladas dos polos, reflete aquela... Reparem que de manhã, quando o sol nasce, parece vermelho, não é? Depois vai perdendo a cor, começa-se a apresentar um amarelo. Até naquela altura, a reflexão no gelo do sol vermelho dava uma auréola, uma aura vermelha. Ai, vem o fim do mundo. Então é verdade que a causa daquele fenómeno era exatamente a reflexão da luz solar sobre a neve, sobre o gelo. A ciência foi anotando, não há nenhum efeito sem uma causa. A gente usa muitas vezes, então por acaso. Não há acaso. Não há acaso. Tudo tem uma lógica. Ora, 2000 anos antes, Jesus disse, como fizeres, acharás. A causa que produzir, vais receber de volta como efeito. Mas eu estou a sofrer muito. É o efeito. E porquê que eu sofro tanto? Porque fiz sofrer a causa. E a justiça funciona assim. E seja como for, ou nesta vida ou na próxima, nós vamos ter que saldar essa dívida. Não é agora o São Pedro, pensou-se isso muito tempo, eu até em criança já também era assim, que o São Pedro lá está com um grande livro, devia ser, que eu nem sei quantas resmas de papel há 4. E lá estava com uma... Faltou à missa. Mentiu. Criticou. O São Pedro não tinha mais nada que fazer. Em milhões de pessoas, como é que o São Pedro podia apontar tanta coisa? Já viram?
Mas diziam, São Pedro está lá nas portas do céu. E quem tal não entra nas portas do céu. Então como é? Quantos São Pedros? Quantos? E depois é assim, e antes do São Pedro, quem é que fazia esse trabalho? Porque o Pedro, não é? O Pedro não existia antes. João Batista que batizou, foi ele que iniciou o batismo. Antes não havia o batismo. Foi tudo para o inferno porque não foram batizados. Naquela altura ninguém apontava aquilo, olha, é um salve-se quem puder, ninguém sabe e tal. Deixa-me esconder e faça aqui a coisa para ninguém ver. Só que a nossa consciência não apaga nada, não. A nossa consciência não apaga. Nós não podemos não falar as coisas, podemos não contar o que vai na alma, mas que vamos lembrar tarde ou cedo, vamos. Que vamos lembrar, está lá escrito, na nossa consciência. Onde está Deus? Na nossa consciência. Se a nossa consciência zelar pelas boas obras, pelo bom trabalho, pela ajuda, pelo amor, por essa coisa toda, a nossa consciência está tranquila. Mas se a nossa consciência, face às nossas atitudes, estiver pesada, é sinal de que temos uma carga muito grande de erros que cometemos na nossa vida. Então, mas eu não me lembro desde criança. Mas fez mal na barriga da mãe. Poça. A interpretação dada no concílio da Holanda, de Haia, salvo erro, era assim muito bem apagado, porque as coisas às vezes não se dão muito nota disso, porque não convém. Do cego de nascença. O cego de nascença nasceu cego porque não mereceu nascer a ver, porque dentro da bolsa de água na barriga da mãe tocou. Bolsa. Bolas. Por mais que a gente tente meter a cabeça debaixo da água e tapar tudo com pano preto, quer ver alguma coisa, não consegue. Não consegue ver. É uma coisa inacreditável pensar-se que o cego, como não vivia antes, porque isso foi proibido, só pode, para nascer cego, só pode ter pecado desde a fecundação até vir à luz do dia. Ali viu qualquer coisa que fez com que ele nascesse cego. Mas quem é que mais ou menos orientou as coisas desta maneira? Nós. Porque Jesus foi claro nisso. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então nós nascemos de novo nesta vida, nós estamos de novo. Só podemos estar de novo se já tivermos estado. Se não tivermos estado, não podemos estar. De novo. Nascer de novo. 2000 anos Jesus falou. E não acreditaram. E porquê? Não acreditaram porque não convinha. Não convinha. Mas, meu Deus, porquê é que... Ou não, senhor padre, porquê é que eu nasci miserável? Quando eu era miúdo, era assim que ensinava. Porquê é que os pobres é assim e não se discute. Porque se Deus entendeu que a pessoa tinha que nascer pobre, então não pode discutir. Durante séculos, os trabalhadores do campo, que mais tarde vieram chamar-se proletários, e tudo foi invertido no sentido de termo, os trabalhadores do campo não podiam questionar. Mas porquê é que eu nasço nesta miséria? E tem um patrão, um nababo, que só nos castiga, obriga-nos de sol a sol a trabalhar, paga-nos mal, ainda nos cobra impostos. Não podiam falar. Não podiam questionar. Mas Jesus disse que, afinal, a verdade que precisávamos de saber nos libertaria. Senão, não podemos saber a verdade. Se nós não pudermos saber a verdade, como é que nós temos a nossa libertação? Porque é que a pessoa nasce cega? Não fez mal a ninguém desde que nasceu do ventre materno. Poxa. Não, tinha um dia, mas que mal. Agora já não, quer dizer, eu ainda me lembro, quando a minha irmã mais novita nasceu, parecia um sapinho, não é? Que nem abria os olhos, durante 15 dias não abria os olhos. Não abria, ficava assim naquelas coisas, tudo vermelhusca e tal. O que é que ela via? Mas o que é que ela via? Via os irmãos ou o pai, lá, era assim, esse mafarreco, está-me a gozar comigo e tal, para pecar. Mas como pecou? E há um ano, o que é que a gente se lembra? O meu pai conta que não deixava-os dormir toda a noite. Poxa, quem é a criança que não deixa dormir os pais toda a noite de propósito? Pois então vocês não vão dormir que eu vou chorar toda a noite. Então como é que é possível a gente acreditar que, se não
cometeu depois, então foi antes. Então foi na barriga da mãe. Mas Jesus, e o pecado não é do corpo, sabem? O pecado não é do corpo. Quando eu digo assim, vou-lhe fazer a poda, vou-lhe fazer o caldo. Aí pois eu só não te acerto o passo se eu não puder. Pois não sei o quê. Que parte é que o corpo tem nisso? Que parte é que o corpo tem nisso? Quando eu abro a boca para falar, que parte é que o corpo tem nisso? Então, para os cães, os animais todos a falar. Se é do corpo, não é justo que os animais também não falem. Tudo a falar. E porquê que não falam? Porquê? Então é necessário a gente refletir um pouco sobre isso. Refletir um pouco sobre isso. Eu, desde que me lembro, nunca fiz mal a ninguém. Bolas. Se eu não me lembro de ter feito mal, se os meus pais não se lembram de eu ter feito mal, então foi antes. E Jesus falou. O Espírito é como o vento. Sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem. Quem peca é o Espírito. É o Espírito. Ele deu um murro naquela coisa, tal, que ele até ficou com o olho a balanço. E quem é que deu ordem para dar o murro? Mas quem é que disse à minha mão para socar o outro? Não fui eu? Não fui eu, Espírito, eu que sou um ser inteligente, sou o Espírito. O corpo não, é um computador morto. Se eu não mexer no corpo, o corpo não trabalha. Se eu não mexer no computador, o computador não trabalha. Mas eu até peguei um susto que eu vi o computador ligar-se e começar a trabalhar. Se não foi mão do ser humano, foi mão do Espírito, que pode exercer um efeito físico, como Jesus exercia, ou provava, ou demonstrava um efeito físico, ao agir sobre os doentes, sobre os cegos, sobre os surdos, sobre os mudos, sobre aqueles que tinham doenças graves e que ele curava. Era um fenómeno de efeitos físicos. Mas então pronto, se é assim, então faz favor ao Cristo, deixa lá que a gente deixa andar aqui agora a penar, vai andar lá com essa conversa, cura-nos a todos. Não é verdade. No seu tempo não curou, porque a maior parte não tinha merecimento para ser curada. Para ser curada. Tu crês que eu sou capaz? É fé, é verdade. É fé que nos leva a mudar, a transformar a nossa vida. Era assim que iam ali ao Jordão e diziam a João, eu quero mudar a minha vida. Agora, o que é que a gente vai, por exemplo, no batismo, que é uma repetição, entre aspas, daquilo que fazia João. Muitas vezes não é possível, porque as crianças também são carequinhas de todo, não é possível puxar o cabelo. Não é? Renuncias a Satanás? Renuncias a todas as suas obras? E nem ouve, nem percebe o que é que está a falar para ali. Então dizem os padrinhos, renuncias a Satanás. Quantos padrinhos a gente conhece que são uma coisa muito triste? Nem querem saber mais dos afilhados. E pais? Quantos pais não querem saber mais dos filhos? Como é que a gente vai jurar que não tem consciência? Então João, tudo bem, batizava, mas era uma afirmação pública. Quer dizer, o adulto chegava e dizia para toda a gente, ou mostrava para toda a gente, eu vou mudar a minha vida. Eu acredito no que João diz. Eu vou transformar a minha vida. E toda a gente via. Porque ele estava a fazer uma afirmação pública e consciente. Pública e consciente. Então é essa transformação que é necessária. Não é agora assim, pronto, o menino já está batizado, já está no reino dos céus. Ainda houve tempo que não tinha tempo para ser batizado e ia para o limbo. Uma espécie de frigorífico, quando ficava ali, nem fazia mal, nem fazia bem. Ficava ali. Já acabou, felizmente já acabou. Porque não é possível acreditar que o Espírito que tomou conta do corpo, e por isso diz, encarnou, nós podemos dizer que reencarnou, isto é, encarnou de novo, encarnou outra vez, nasceu outra vez de novo, como Jesus ensinou. Então, se eu sou aflito, sou bem-aventurado porque me foi permitido pagar a minha dívida. Mas para pagar a minha dívida aflito, porque a minha dívida foi a causa de outras aflições que eu produzi nos outros. Não matar, ou causar outro dano no corpo ou na alma, a si ou ao próximo. A gente diz aquilo de ladainha. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo de nós mesmos, não começar as coisas alheias, não sei o quê. E a gente faz aquela razoada, aquela ladainha, e depois faz tudo errado. E quando amares um destes mais pequenos, a mim, quando ajudares a mim, o ajudas.
E nós passamos por cima, não ligamos nada. Então, as aflições, os aflitos, são aqueles que estão pagando as suas dívidas. E, portanto, não voltam, depois de pagar, não voltam a andar aflitos. Aí aqueles que fazem as aflições dos outros. Está lá. Mas ai daqueles por quem os escândalos, as aflições, as dores, o sofrimento venham. Não adianta nada a gente caluniar, dizer mal do outro, muitas vezes sem saber se é verdade, se não é verdade, faz aquelas suas análises, não adianta. Porque o outro merece. Eu estou a caluniar, até estou a ajudar, porque, de facto, se ele não for caluniado, não paga a sua dívida. E Jesus falou, é verdade que é necessário isso. Esse escândalo, esse sofrimento, essa dor, é necessário, vírgula, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, nas aflições, no sofrimento, nas doenças, nas injustiças aparentes que a gente sofre, está a bem-aventurança. Estou a ter a possibilidade de pagar. E os que estão a fazer-me sofrer, não sei como é que vão pagar. Em que condições vão pagar? Porque não é obrigatório nós vivermos na Europa, para lá falar melhor na Alemanha, só dinheiro por todo lado, altos vencimentos e juros dos vencimentos. Não adianta nada, porque aquilo que a gente fizer pode vir a nascer de novo no interior da África, sem cultura, sem nada daquilo que a gente se habituou. E por isso é que nós vemos muitas pessoas, às vezes, um olhar esgazeado, cara de orgulho, de vaidade, na miséria. Porque são o regresso à vida para saudarem aquilo que fizeram. Durante os anos 60, mais ou menos, acredito que foi por aí, houve uma grande tragédia na Europa. Foi comercializada uma pílula que era tiro e queda. Quer dizer, as mulheres tomavam aquela pílula e, olha, não havia nada para ninguém. Era uma segurança e tal. Só que chamava-se a pílula, já não está no comércio, talidomida. Talidomida. A informação que nos chegou depois foi que foram vítimas dessa pílula cerca de 500 mulheres que deram à luz filhos profundamente deficientes. Nós conhecemos um caso que era filho até acima de qualquer suspeita do médico e nasceu sem braços. Tinha uns cotozitos, uns deditos assim, se diz assim. Ainda, graças a Deus, que vinha com as pernas. Porque ele via, tempos depois, viria a conduzir com os pés, viria a pintar com os pés, a comer com os pés. E podia vir sem pés e não tinha possibilidade de aprender na vida. Diziam os espíritos mais tarde que essas vítimas foram, em grande parte, se não na esmagadora maioria dos casos, os grandes torcionários dos campos de concentração da Alemanha nazi. Mataram milhões de pessoas nas câmaras de gás, na intoxicação, destruindo, queimando, etc. Receberam de volta os erros que cometeram. Mas então onde é que está essa bem-aventurança? Porque ali alguns não venceram, desesperaram-se, alguns suicidaram-se. Mas ali naquele sofrimento, causticaram os seus sentimentos. E muitos mudaram. Depois voltaram a nascer já sem aquilo, porque tinham que deixar no novo corpo as marcas dos crimes que cometeram. As marcas dos crimes que cometeram. A intoxicação pela talidomida foi, digamos assim, uma tragédia. Mas há notícia que foram cerca de 500 crianças que nasceram assim. Mas todos aqueles que acenderam as fogueiras e tal, foram só 500? Não. Porque há muitos que morrem no meio das florestas queimados. Há outros que morrem nas suas casas, incendeiam-se, morrem. Há outros que... As vítimas dos incêndios, as vítimas do fogo, com certeza que há uma razão. Há uma causa anterior. Há uma causa anterior. Mas agora vamos fazer... não é? Agora eu vou cremar.
O cremar e tal é melhor. Porquê é que é melhor o cremar? Aquilo é tiro e queda, quer dizer, a pessoa está ali naquela fogueirada, já morreu, não é? Está morta. Mete em cima da fogueira. Agora, o espírito separou-se do corpo, já ou não? Jesus falou em 3 dias. A gente não aprende. 3 dias. Mas agora não. A cremação dá-se pelo menos 72 horas depois. Bom, mas quando é para enterrar, não chega lá. Não chega lá. A pessoa morre hoje, amanhã, antes das 6 horas, está a ser enterrado. Mas aí é pior e tal. Não sei. Porque a pessoa que é morto, que é enterrado, se não se separou do corpo, vai sentir a asfixia, a falta de ar, vai sentir essa morte terrível. Mas já está o corpo morto, mas não está o espírito. E se o espírito está muito agarrado à matéria, vai sentir os efeitos da matéria. Credo, já não quero ser enterrado. Poxa, só quero ser enterrado 8 dias depois. Que é para, pelo sim, pelo não, já estar fora do corpo. Mas muita gente não fica nem um mês depois, nem um ano. Nem um mês, nem um ano. E às vezes está sem saber que morre anos, centenas de anos. Porque assim depende da nossa atração pela matéria, não é? Da nossa prisão ao corpo, aos prazeres materiais, aos divertimentos, aos vícios. Tudo. Mas agora vais ficar aí debaixo que eu não te deixo sair. Não há nada disso. A pessoa é que fica lá porque está agarrada ao corpo, não quer morrer. Não quer deixar a terra, não quer deixar as suas coisas. Outra vez é a família que não aceita que a pessoa tenha morrido. Não aceita. Bolas, quando não aceita, está a amarrar ali o familiar que partiu. Não o deixa sair embora. Não o deixa partir. Então a gente tem que perceber todas estas coisas. Tudo tem que ser explicado com racionalidade para que nós não nos agarremos a coisas que os façam sofrer. Eu não quero que ele vá. Então, se ele não vai, nunca mais se liberta. Não, mas agora pelo fogo é uma coisa complicada, sabe porquê? Porque no momento, se a pessoa não estiver livre do corpo, no momento em que o fogo o atingir, o espírito foge espavorido. Mas ele tinha que passar 10 anos a arder. E vai passar. E vai passar. Porque o efeito vai continuar. Aqui no Brasil, há uns anos, havia uma doença, ainda há, pênfigo. As pessoas que sofrem dessa doença chegam a sentir o corpo a arder, só estão bem com gelo, com fresco, com gelo. É um sofrimento tremendo. Como se estivesse a arder. Mas que é possível? Como é que essas pessoas são bem-aventuradas? Porque fizeram o mesmo. E têm que passar por aquilo que fizeram passar os outros. Têm que passar por aquilo que fizeram passar os outros. É bem feito. Não é bem feito. É bem-aventurado aquele que, passando por isso, salda a sua dívida e não tem que pagar outra vez. Já não tem que pagar outra vez. Então é bom que nós nos preparemos para suportar as dores, acreditando que no mundo espiritual, Jesus, todos os seus colaboradores, etc., nos ajudam. Bolas, ajuda-te que o céu te ajudará. O que é que a gente faz para isso? O que é que a gente faz para ser ajudado? Que esforço de transformação, de modificação interior, que rebate aos nossos defeitos, que ação nós fazemos sobre as nossas inclinações, sobre o nosso vício. Vício é fumar e tal. Nossa, é pior dizer mal dos outros, passar a falar na vida alheia, do que fumar um maço ou 2 cigarros por dia. É pior. Nós vemos, eu não como os animais, eu sou vegetariano, eu sou mais não sei quê, e passar a vida a dizer mal do próximo, a dizer mal do vizinho, a dizer mal da família, a criticar este, a criticar o outro. Não adianta nada, comer só hortaliça, comer só não sei quantos, arroz integral. Porque o grande problema não é o que entra na boca, é o que sai, porque vem do coração. Foi Jesus que falou disso. Mas a gente tem que ter cuidado, não pode abusar da alimentação, porque pode criar doença, porque pode... Mas aí a pior doença é aquela que sai da boca, que provoca as dores dos outros. Na alma.
Nossa, estava tudo enganado. Fazer mal à alma, o que é isso? Mas a gente aprendeu. Não matar ou causar outro dano. No corpo ou na alma. A nós ou ao próximo. O que quer dizer que quando eu faço qualquer coisa contra mim, eu estou a infringir a lei, eu vou ter que pagar. E serei bem-aventurado se me permitirem, se deixarem que eu volte para salvar a minha dívida. Quantas pessoas a gente vê? Os filhos desbaratinam a cabeça dos pais e mais não sei quantos, já não aturam, já não conseguem suportar. Porquê? Mas porquê? Aí os filhos acham que os pais foram culpados disso, foram culpados daquilo, foram culpados daquilo outro. O povo diz isto de uma forma muito interessante. Filho és, pai serás. Como fizeres, acharás. Então, é assim, os filhos vêm como nossos filhos e é nossa responsabilidade orientá-los, tentar evitar desastres, tentar evitar problemas graves, no foro da moral. Da moral. Da espiritualidade. Se tivesse um convento, isso aqui é fanatismo religioso. Com certeza que os materialistas acham que é fanatismo religioso. Mas a nossa obrigação de pais é orientar na espiritualidade, naquilo que Jesus ensinou de facto, e não naquilo que os homens interpretaram como sendo aquilo que acham que devia ser o ensinamento de Jesus. Porque há muita gente que acha que não. Jesus queria dizer isto, que é uma opinião pessoal, aquilo que lhe convém que se diga. Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Pode fazer tudo 30 por uma linha. Mas eu digo e tal, fala muito bem, não sei o que mais. E depois a gente julga que já está salvo, que já tem passaporte para o céu. Não está, não. E os últimos sejam os primeiros sejam os últimos. E é muito importante que a gente reflita sobre isso. Mas nós já somos cristãos. Não somos nada cristãos. Mas que cristãos é que nós somos? Não fazemos aquilo que Jesus apontou como devemos fazer. Nem procuramos a maior parte das vezes. Eu vou me desculpar, mas eu tenho a consciência de que muitos de nós, vimos ao centro espírita como se fôssemos para a Santa Missa. Ali, olhamos para um lado e para o outro, para ver se estão a olhar para nós, não é? Somos muito santinhos, muito bem comportadinhos. Amém, graças a Deus, mas não sei o que é com o Espírito estou, e depois viramos costas e eu piorei outra vez. Há pouco, se recordam, eu disse que não se cantava aquela canção. Viram? Nem de propósito. Sabem porquê? Porque aquela canção é uma letra nossa, mas a música não é. A música tem direitos de autor. Bolas, não podemos cantar a música. Não é andar a vender ali cassetes fora com a música. Não podemos cantar uma música que nos una, que nos abrace uns aos outros, que nos envolva em paz e tal. Não podemos. Sabe porquê? Porque, lamentavelmente, há aí uns grandes mentores da espiritualidade que depois vão lá ao YouTube com lá uma coisinha a dizer, olha que esta canção não é, esta canção tem direito de autor, para que o YouTube corte a canção e não deixe que a gente... Porque não deixa. E como estão avisados por queixas que aqui dentro fizeram, estão logo em cima, bomba, e cortam. Não deixam que a música vá para o ar. Como? Não querem ser filmados, não é? Nós tínhamos uma câmara que estava aqui por cima, agora já lá não está, que dava a volta. Bolas. Mostrava as pessoas importantes que vêm ao centro espírita que não querem ser vistas. Não querem ser vistas, não vêm. Por que não? Porque é que não devem, não querem ser vistas, não querem que ninguém saiba que vem ao centro espírita. Como é que podem ser ajudados espiritualmente? Mas como é que podem? Quando já vêm com essa coisa. Olha que eles filmam, cuidado, e eu não quero ser filmado. Eu não quero ser filmado, não quero que me vejam. Se a pessoa não quer que me vejam, as filmagens para trás só atingiam as 10 primeiras filas. Se a pessoa não quer ser filmada, vai para as últimas. Quando chega a imagem ao fundo, já ninguém vê quem é. Mas, vejam como é os cristãos, não é? Os cristãos, quase poderíamos dizer os Judas do século XXI, porque... Em boa verdade, devíamos estar todos irmanados no princípio, falar o que Jesus disse, explicar o que Jesus falou, e mais assim, mais assado. Quantas músicas canalizam ensinamentos? Quantas?
Quantas? Mas a música é do Carlos Paião. Mas a letra é nossa. Mas o que é que diz a letra? A letra diz isto e tal, é uma orientação, é um conselho. Às vezes a gente fixa melhor na música do que só lendo o poema. Lendo o poema, às vezes aquilo passa. Mas se a gente, na música, aprender, começa a trautear a música já com as palavras. E a pouco e pouco vai metendo cá dentro o sentido daquelas orientações, daqueles conselhos, daquelas constatações que a verdade sempre nos ajuda a libertar. Agora vejam esta maldade. Há dessa maldade. Mas claro que há. Mas claro que há. É a covardia de pôr lá um sinalzinho lá no YouTube. E quem está a vigiar aquilo, porque tem de defender os direitos de autor, porque eles estão a transmitir uma coisa que depois podem ser acusados de estarem a fazer não sei o quê, então eles cortam. E nós perdemos uma ocasião muito grande de reunir muita gente que nos possa estar a ouvir a cantarem aquela mensagem de Maria. Não pode, porque depois há uma pessoa sem escrúpulos que vai fazer queixa. Não querem vir ao Espiritismo, não vai. Vão para outro lado qualquer, vão aí para... mas são bem-aventurados. Daqueles por quem os escândalos vierem. Não é? Está lá. Mas isso é assim. Se nós não ajudarmos ou prejudicarmos, o julgamento da nossa consciência vai ser profundo. Porque nós responderemos perante a nossa consciência pelo mal que fizermos e pelo bem que podíamos ter feito e não fizemos. Era o bem orientar com uma poesia, aconselhando, porque às vezes a poesia é cântico, não é? Até mesmo na guerra, as armas e os varões assinalados, cada ocidental pai, lusitana, por mar, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. A gente aprendia a tabuada a cantar. Agora não, que isso é alienante. Agora cantar a tabuada, não é? Também havia quem só ouvia a música, mas não sabia a letra. Porque a gente vê 9 vezes 9, 81. Essa por acaso era fácil, não é? Que havia uma coisa qualquer que a gente dizia dos macacos e tal. Mas era uma forma de a gente aprender, cantando. Olha, é curioso. Às vezes as crianças a gente também não sabe. Aqui há tempos, eu sei que isso aconteceu. Então, uma pessoa que estava aí a dar passos com uma camisola com uma frase qualquer americana. Por acaso estava uma pessoa a receber o passo que até que sabia de americano, não é? O inglês e o americano são um bocadinho diferentes. Mas aquilo era uma grande asneira. Há pessoas que andam aí a passear com aquela coisa, com aqueles dísticos no peito e tal, não sabem o que é que lá está escrito. Não é? E às vezes é um asneirão que as pessoas até fecham os olhos para não ver. Mas é tão bonita, tem uns roxos, uns lilás e tal. Cuidado com o que lá está escrito. Então nós vemos as nossas crianças fixam o inglês com uma maravilha. Começam a cantar aquelas e dizem aquela letra tudo ali bem esquematizado e até com a sonoridade da língua. Não fazem ideia se aquilo é uma asneira ou se não é uma asneira. E às vezes é. Às vezes são asneiras terríveis. Porque, infelizmente, aquela coisa, um café e um bagaço, que havia uma música assim, o café e um bagaço. Bom, toda a gente bebe o café com cheirinho. E, portanto, não há grande coisa porque é da vida. Agora, a asneiredo, sujo e baixo, a gente não sabe que às vezes os nossos filhos estão a cantar coisas dessas. Ou não sabem, que ele vai adiante, mas eles fixam na música. E a letra está ali toda escarrapachada. A letra, quer dizer, o conteúdo da mensagem. Então é preciso nós termos essa noção de que é preciso estarmos vigilantes no lar, na família e também, às vezes, na revolta, na crítica que a gente faz ou que a gente sente quando a justiça vem ao nosso encontro. Ninguém dentro desta sala está, vou falar, ninguém, eu não estou a dizer vocês, não, estou a dizer ninguém nesta sala está isento de erros. Ninguém. Uns têm mais, outros têm menos, uns são mais graves, outros são menos graves. Ninguém se pode dizer assim, eu não. Eu não fiz nenhum. Eu nunca prejudiquei ninguém. Eu nunca falei mal de ninguém. Ninguém pode falar nisso. Ninguém.
Então, e agora? Agora temos que vigiar. Vigiar. Porque ainda por cima, às vezes andamos com umas companhias tão inferiores, que atiramos boca fora, ou pelo pensamento, não fazer mal pensamentos, palavras e obras, coisas gravíssimas em relação ao próximo. E se a gente não gosta que nos digam isso a nós, que nos façam isso a nós, então também temos que ter consciência que não podemos fazer. Que temos que corrigir o nosso percurso. Que temos que nos aperfeiçoar. Não temos nada que olhar para os outros, temos que olhar para nós. Temos que olhar para nós. Mas o mundo vai se consertar se os outros mudarem, se os outros corrigirem, se os outros que não. Se nós mudarmos, o mundo muda. O mundo muda. Este muda não tem nada a ver com a mudez, não é? O mundo cala-se. O mundo transforma-se. Muda. Então a gente quer sempre que os outros mudem, critica os outros, faz uns exames absolutamente incríveis sobre o que os outros pensam, o que os outros fazem, o que os outros sentem. Eu vivi essa experiência, aqui muitos anos atrás, eu participava de umas assembleias, e então, quando eu levantava a mão para falar, havia alguém à minha frente, 2 ou 3 filas, também levantava. Depois, não é? Podia levantar primeiro, se levantasse primeiro, tinha a primeira palavra. Mas não, olhava assim, quando via a minha mão no ar, aquilo era por ordem, tal. Um dia, eu nem tinha dado conta disso, nem porque me preocupava, mas um dia, eu dei-me uma palavra, eu falei. Eu só reparei que eu estava a apontar com uma caneta. Mas não era a apontar o que eu estava a dizer. Eu estava a apontar o que ia dizer. Vai daí, eu acabei a minha conversa, sentei. E a Presidente da Assembleia deu a ordem, deu autorização para que quem estava escrito a seguir falasse. Ele levantou-se, pegou nas anotações, zumba. A Presidente teve que intervir assim, para lá. De que é que o senhor está a falar? Eu estou a falar daquilo que o nosso irmão falou. Mas o nosso irmão não falou nada disso. Não falou? Não. Até falou muito diferente, não tem nada a ver com esse assunto que está aí a abordar. Ficou encavacado. Agora, pergunto uma coisa. Quem estava a inspirar aquele irmão a falar naquelas coisas? Se fosse de sério, não é? Ele disse isto e eu rebato. Ele disse aquilo e eu rebato. Ele disse aquilo e eu rebato. Mas não. Coisas absolutamente dispares, diferentes, não tem nada a ver com aquilo. Então há muita gente que ouvindo não ouve. E se ouve, não entende. Não adianta. Mas o que é que fazer com essas pessoas? Só a dor, só o sofrimento, só o revide, só aparecer alguém que acorde pela dor aquele que está e não é capaz de mudar pelo amor. Nós podemos pagar as nossas dívidas pelo amor? Podemos. Podemos pagar com amor? Podemos. Então, e se não pagarmos com amor, que a gente não se preocupa com isso, há muito trabalho, agora amar, agora não sei o quê. Isso não é a dor. Pagar a única forma da gente acordar, da gente despertar para uma mudança na nossa vida. Então, tomemos para nós este ensinamento. Tudo o que se passa connosco é merecimento nosso. Não é nada. Esses malandros desses espíritos é que não sei o quê, que são estes que são aqueles outros. Poxa. Se ninguém, não conhecemos ninguém, e ninguém nos quiser saber de nós para coisíssima nenhuma, nem se lembra que existem. Então como é que os espíritos se lembram que nós existimos? Porquê? Porquê é que nos querem mal, nos odeiam, nos querem vingar? Porquê? Porque nós fizemos sofrer. Porque nós os fizemos sofrer. E como são ainda atrasados, como nós, vão-se vingar. Querem-se vingar, melhor dizendo. Querem-se vingar. Até como é que eu faço? Eu vou ao centro, tiro uns espíritos, mando-os lá para as Pedras Negras, para os mais coalhados, para não sei o quê. Isto não vão, não vão. Agora é que vão. Vais para lá. Não vai, não vou. Isso é que vais, isso é que eu não vou. Mas vais mesmo. Olha, eu até vou esperar lá fora, depois das grades, eu até vou esperar, eu não quero falar mais consigo. Pronto, ponto final. E vão embora, ficam ali lá fora. À espera. As pessoas vão todas mais leves e tal, chegam ali à porta. Porque não houve mudança.
Eles não veem que nós tenhamos mudado alguma coisa. Que já não sejamos daqueles espíritos, daquelas pessoas que prejudicamos, que caluniamos, que perturbamos os outros e que os fizemos sofrer. E que os fizemos sofrer. Eu às vezes vejo pessoas sentadas nos bancos dos jardins. Também é verdade que é preciso, as fábricas de calças também têm que fabricar mais calças, não é? Então vejo as pessoas ali, levantam-se e sentam-se, e levantam-se e sentam-se, e vão esfregando as calças no banco, e mais para a frente. E chega a uma certa altura que tanto esfregam que as calças gastam-se e rompem-se. Mas não fazem mais nada. A melhor forma da pessoa envelhecer prematuramente e ir mais cedo é, de facto, estar a gastar as calças nos bancos de jardim, sem fazer nada de útil para ninguém. Se a gente fizer aos outros, com certeza que vamos receber de volta aquilo que a gente faz. Se for mal, é o mal que a gente vai receber. Se for bem, seguramente que vamos receber o bem. É dando que se recebe. Eu sou franciscano. Eu sou franciscano de língua. De prática eu não sou. Porque ele aconselhou tanta coisa, eu não faço. Qualquer dia, quando eu estiver lá para o fim da vida, que já ninguém me chateia a cabeça, então eu aí vou fazer essas coisas. Já não tenho tempo lá chegar. Então vamos refletir. Tudo na nossa vida é justo. Tudo é justo. Tudo daquilo por que sofremos é justo. Procuremos saber o que é que nós fizemos. O que é que nós fizemos de errado? Para corrigir. E o que é que nós fizemos de errado? Diga lá. Cada um saberá. O que é que me bate aqui no peito? O que é que me choca? O que é que me faz sofrer? Não sei o quê, não sei o quê. Então foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz aos outros. Porque a justiça manda, como o bumerangue, que aquilo que a gente faz volte para a casa de onde saiu. E nós vamos ter que pagar o que nós fizemos aos outros. Não há dúvida. Se eu estou a pagar, é porque fiz. Aceitemos isso. E não só mudemos o rumo da nossa vida fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros não nos fizessem a nós. Façamos o bem. Ajudemos os outros. E é essa tarefa que é necessária para nós mudarmos a nossa vida. Olha, vocês já viram, se todos nós que estamos aqui hoje, também os que estão do outro lado, que são muito mais do que nós, fizéssemos essa mudança interior, essa transformação interior, podem ter a certeza que nas famílias a que pertencemos, nos lares onde estamos a viver, tudo iria mudar. Tudo iria mudar. Mas a gente ouve hoje, agora só volta a pensar para a semana. Só para a semana é que volta a dizer, tenho que ir outra vez para ouvir e tal. Tenho que ir outra vez para ouvir. Eu tenho que fazer. Não é só ouvir, não. É fazer. Leiam o Sermão da Montanha hoje. E vejam naqueles 10 pontos que fala o Sermão da Montanha, o que é que nós não temos feito. Procurem compreender os ensinamentos de Jesus. E se calhar, a pouco e pouco, talvez, a nossa vida vai mudar profundamente. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes.